Deixar o chat do lado. Pressão alta, né, Enéas? Já tomei remédio, mas tá bravo. Tô na mesma aqui. Tomei um aqui também já. Não, Eduardo, não conseguiu o áudio. Ele tá pelo computador. Mas, Ele falou nossa, ali. pelo celular fácil também, muito fácil. Pois é, estranho, né? Ele não conseguiu o áudio. Bom, agora já estou gravando. Então eu vou começar a passar a aula para vocês direitinho agora e fica sus. Ai, ai. Só isso. Aceita aí. Aceita que dói menos, né? Vai lá, Pedro. Então, vamos à apresentação de slides. Agora que eu vi que eu tô com o nome do meu irmão aqui, cara. Desculpa aí. É Pedro, mas é o Alexandre aqui, pô. Alexandre. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar a falar então sobre a aplicação clínica dos conceitos de oclusão no implante odontia. Não sei se já tiveram videoconferência, tá? É um pouco maçante. Se vocês tiverem dúvida, gente, por favor, pare, tá, professor? Tenho dúvida em tal situação, a gente para e continua, tá? Nós temos a tarde toda para isso hoje, aí, até a hora que vocês quiserem tocar, né? Se vocês não falarem nada, eu vou fazer uma gravação pura e simplesmente e vamos tocando o barco. Aí fica rápido, mas eu gosto de conversar com vocês, tá? Franci, não consegue ligar o áudio. Ela não está ouvindo, será? Ah, tranquilo. Então vou começar para falar com vocês. Vamos passar aqui. Então, para a gente entender um pouquinho de oclusão, a gente tem que entender o paciente como um todo, né? Então, a gente tem que trabalhar todo o sistema estomatognático. E o que a gente entende por sistema estomatognático? Quem que pode me ajudar aí? Pode falar aí, está liberado. Tá me ouvindo? Pode falar. Liberei o áudio para quem quiser falar comigo agora. O que os senhores entendem por sistema estomatognático? Ninguém se habilita? Todo o complexo de cabeça e pescoço, articulação, templo mandibular. Exato. Então, por que a gente está falando isso? Vai de C1, C3, pega a mandíbula, músculo, toda essa região de face, toda a área que nos pertence, né? Pertence à odontologia trabalhar. O que acontece com isso? Vou tirar o mudo daqui depois agora. Alguém está batendo panela, comendo nesse horário. Puta vida. Vou tirar aqui. Então, o que acontece? O sistema estomatognático, gente, ele nos permite, né, entender esse conjunto desse paciente, né, desse paciente que está na nossa cadeira. Por que eu falo isso? Tá? Quando você senta o paciente na cadeira, e isso vocês vão... algumas vezes, alguns colegas de vocês já lá na clínica, a gente deixou isso bem claro. Que o quê? Nós, na hora de fazer um ajuste oclusal, na hora de tirar uma DVO, né, entender em que momento que esse paciente morde, entender qual que é a posição de repouso, a gente tem que entender que a gente está trabalhando com uma pessoa e ela tem que estar bem posicionada
para nos passar aquilo de informação que a gente precisa. Então, você, para ser dentista, tem que pensar no paciente como um todo, né? Você vai colocar ele na cadeira. Eles têm que estar aqui em posição, geralmente, 90 graus, tá? Tem que estar com a posição, com a postura cervical. O pessoal está almoçando agora. Então, o que acontece? A gente tem que saber o posicionamento desse paciente na cadeira para tirar o máximo de informação de forma adequada. Porque se vocês colocarem o paciente deitado e pedir para o paciente ocluir, vocês concordam comigo que a posição da mandíbula pode estar mais retruída do que quando o paciente está em posição sentado em 90 graus? O que a gente tem que ter em mente, gente? É entender todo esse sistema do paciente, né, desde a posição cervical, né, da cabeça, que isso pode interferir na nossa oclusão, na nossa mordida, tá? E toda a situação de referência que a gente pode estabelecer para a nossa futura prótese, informações importantes e precisas para o laboratório, tá? Se vocês não tiverem isso em mente, pode saber que terão problemas. E isso, muitos de vocês, né, pode já ter um pouquinho de experiência lá na clínica, na hora de fazer o protocolo, por exemplo. O protocolo é o principal porque remete a prótese total, é basicamente prótese total. Que você faz a oclusão do paciente e quando o paciente chega do laboratório, você pede para o paciente ocluir, está totalmente desconexo à mordida, né? Então, você não teve um parâmetro adequado daquele registro interoclusal daquele paciente. Então, temos que saber qualquer informação que vocês venham a tirar desse paciente, né, referente à oclusão, né, tanto estático quanto dinâmico, preferencialmente o paciente em posição de 90 graus. Eu vou bater isso na tecla direto com vocês, porque acontece muito de observar lá na clínica os alunos fazendo o processo de registro oclusal com o paciente deitado, tá? Isso não é legal. Outra situação, o que nós temos que entender também? A biomecânica dos implantes e a biodinâmica dentária, né? A gente tem que lembrar, nós trabalhamos com uma articulação chamada gonfose, né? Nos elementos dentários, e dentro desse alvéolo, né, está cheio de ligamentos, e esse é um ligamento que a gente chama, né, como dizer assim, ele é flexível, mas ele não tem movimentações articulares, ele só se movimenta dentro do alvéolo, né, para cima e para baixo. Isso em virtude do ligamento periodontal que liga o nosso cemento, né, a nossa raiz, com toda o alvéolo, né, a nossa loja óssea, que é chamada alvéolo. E todo esse conjunto nós temos a gonfose, tá? Ela não é dinâmica, ela é rígida, né? Você tem um deslocamento só ápico-cervical, né? Esse elemento, ápico-cervical e suavemente mesodistal em movimentos de lateralidade, mas são movimentos muito pequenos, tá? E isso a gente tem que ter em mente, esses movimentos superior, né, cérvico, apical, né, ou látero, ou vestíbulo lingual, ou depende da posição que seja, aí tem que entender da seguinte forma: se eu coloco um implante no meu paciente, aí sim nós temos o sistema totalmente rígido. A gente não pode ter, né, a comparação desses dois sistemas de uma vez achando que eles são extremamente similares. Não, eles são parecidos, mas não são iguais, ok? Biomecânica dos implantes é uma estrutura rígida dentro do osso. O osso diretamente, toda e qualquer energia aplicada sobre porcelana ou sobre toda a estrutura dos implantes
né, nós teremos uma dissipação de energia muito maior do que nos elementos dentários. Mesmo porque um vai ter micro movimentações e o outro quase não vai ter movimentação. Tá? Então, quando você faz essa diferenciação entre implante e elemento dentário, você vai ter um cuidado no tipo de oclusão que você vai trabalhar. Tá? Quando a gente fala de implante unitário, a gente tem que sempre fazer assim de forma geral, uma analogia na cabeça. Eu trabalho com prótese fixa. Quando eu estou trabalhando, ou ponte fixa, né? Quando eu estou trabalhando com prótese protocolo, eu gostaria que os senhores fizessem analogia com prótese total, ok? Por quê? Porque a dinâmica desses elementos dentários, quando a gente trabalha com unitário, recorre aqui, que geralmente você tem outros elementos dentários ao redor desse conjunto de elementos. Você está substituindo um elemento ou outro. Então, você vai ter que fazer um ajuste de oclusão em cima dessas próteses baseada nas regras de prótese fixa, ok? Que eu vou passar para vocês. E quando eu estou trabalhando com boca de edentado total, na hora de confeccionar o nosso protocolo, teremos sim, tá, que ter um cuidado e trabalhar como se fosse com prótese total, ok? Até mesmo pelos materiais que a gente vai trabalhar. Bom, a gente tem que ter em mente o controle biomecânico, né, da oclusão, que eu vou tentar mostrar para vocês. Tem que observar que com tudo isso, a gente tem que ter sucesso clínico. Sucesso clínico é o quê? Você passar daqui um ano, né? Você instalar um protocolo no teu paciente, você instalar uma prótese fixa e não achar uma prótese fixa sobre implante e não achar assim, pô, instalei agora, tchau, tchau, né? Vocês sabem, né? Numa prótese fixa que nós temos outros elementos dentários. Os elementos dentários eles são dinâmicos em boca. Eles não param, eles se desgastam, eles se deslocam, né? Mesmo que tenha um elemento dentário sobre implante, toda essa dinâmica, toda essa estrutura bucal pode se alterar. E automaticamente aquele ser imutável que está ali no meio do elemento dentário, uma prótese unitária, pode sofrer com essa alteração dos outros elementos. Então, geralmente, o que a gente preconiza para vocês fazerem com seus pacientes? A cada 6 meses, 1 ano, está sempre trazendo esse paciente para fazer a questão da profilaxia, batendo o carbono para verificar a oclusão, né? Observando se os contatos proximais ainda estão adequados, observando toda aquela biodinâmica daquele implante, né, esteja em função adequada para que os senhores não tenham problemas com sucesso clínico e longevidade, ok? Mesmo porque, se vocês entregarem uma prótese fixa, né, sobre implante, e aí vem, professor, mas pô, lá e saiu da boca, né? Ou aconteceu com o aluno, o paciente chega para você, caiu a prótese, ou estou sentindo dor, né? Quando eu mordo, eu sinto que tá pegando primeiro no implante, né? Então, tudo isso, gente, a gente tem que estar sempre alinhado e eu rezo para vocês aqui. Estabeleçam em consultório sempre um protocolo de atendimento. Fiz a minha prótese fixa sobre implante do unitário? Fiz, lindo. Verifica ponto de contato? Verifico. Né? Verifica a oclusão? Verifico, tá tudo bonitinho. Marque daqui uma semana, peça para ele voltar, refaça novamente todas as avaliações, tá? Porque às vezes você está cansado, né? Vocês sabem muito disso, né? Às vezes não tem tanta experiência com fazer a prótese fixa ou até mesmo um protocolo, você vai escapar uma ou outra situação que você não enxerga no momento. Então, instalem, ajustem, passe uma semana, né, ou 3 dias, 5 dias, estabeleçam um protocolo próprio para vocês e reavaliem aquela entrega daquela prótese.
tá? E isso vai favorecer para vocês longevidade, tá? E outra, o paciente se sente assim estimado. Por quê? Você tem preocupação com o trabalho, né? Às vezes, reserve na tua agenda 10, 15 minutinhos, você vai lá, senta, conversa com ele, né? Além do mais, você cativa a sua clientela. E o que é muito importante, né? Evitar qualquer situação que venha gerar trauma no nosso conjunto implante, prótese e peri-implante, tá? Isso é muito importante. Por mais que nós tenhamos, como eu já falei para algumas turmas aqui, nós temos implantes com design adequado, tratamento de superfície adequado, né? O desenho, né? O desenho desse implante específico que dissipe forças, as roscas que favorecem instalação primária, que favorecem a adequação dos osteoblastos e formem a neoformação óssea, né? Vocês têm que ter sempre o cuidado da cerejinha do bolo. E o que é isso? Ajuste oclusal. Então, vocês que já estão se formando, estão saindo, o pessoal que já está aqui ainda está perto de se formar, lembrem-se, tá? Tem todo aquele processo cirúrgico, depois tem todo o processo de prótese, e aí no final, quando você passa por tudo aquilo, você restabeleceu o tecido conjuntivo, ganhou em altura óssea, favoreceu o teu implante, aí no finalzinho você não faz um ajuste oclusal adequado. E aí, o que nós teremos? Problemas. E aí, paciente retornando, né? Outro dia eu estava vendo um site aqui esses dentistas assim, e um determinado dentista colocou assim, num consultório de um colega, não foi no dele, segundo ele, um paciente voltou com um protocolo cerâmico, né, reclamando que o parafuso tinha solto. Nossa, soltou um parafuso de um protocolo cerâmico, né? Olha aí, pode ser um problema, né? Pode ser um problema de ajuste oclusal? Pode. O paciente tem parafunção? Opa, pode ser, né? Protocolo cerâmico, né? A dureza do material, né? Ela é muito maior do que de acrílico. Então, a dissipação de forças para todo o sistema de conexão intermediário, copings e intermediário implante se torna muito maior. Então, aí o que aconteceu? O paciente, ele foi, trocou o parafusinho, né? Mandou o paciente para casa. Aí depois voltou de 2, 3 meses com dois parafusos fraturados e disse que tinha ido a outro dentista, e adivinha, senhores, segundo, né, a história contada, que não é minha, o paciente relatou a ele que o outro dentista falou que implantes têm garantia de 25 anos. Daí eu pensei, caraca, né? Ou ele escutou errado. Alguma coisa acontece, pessoas. A gente tem que se cercar de todas as maneiras possíveis para evitar problemas, tá? Isso vai desde um termo de consentimento bem elaborado, né? Desde um prontuário bem preenchido, né? Desde todas as sequências técnicas que vocês já possuem, alguns, né? Alguns estão aprendendo ainda. O que vocês vão ter? É o cuidado final, tá? Esse cuidado justamente no ajuste oclusal desse paciente, ok? E tudo isso remete ao quê? Ao conhecimento do cirurgião dentista, tá? Então, vocês têm que saber o que é um MIH, né? Vão ter que saber o que é uma oclusão mutuamente protegida, ok? Relação cêntrica, oclusão cêntrica, né? Relação de oclusão cêntrica, que é uma coisa lendária, que pode acontecer em uma grande parte da população, né? O que é uma DVO, uma DVR, né? Tudo isso os senhores têm que ter em mente. E eu vou tentar hoje repassar isso para vocês, vocês já viram provavelmente em graduação, e a gente vai trabalhando isso para implantodontia aqui devagarinho, ok? Alguma pergunta até então, não? Vocês, por mais que eu tenha deixado vocês no silenciador aí, vocês podem colocar no ladinho, abrir no chat,
vai aparecer o microfoninho ali. Você clica em cima e você pode falar. Beleza? Eu vou eleger um representante para falar aqui comigo, porque senão parece que eu estou falando com as paredes, cara. É sinistro. Fernando. Então pronto, Fernando. Agora você vai ser teu microfone tá funcionando aí, Fernanda? Deixa eu tentar abrir aqui. Acho que tá funcionando. Já te ouvi. Então tá bom. Você vai ficar de representante dos alunos aí. Se alguém perguntar alguma coisa, você pode, professor, alguém está perguntando tal coisa, beleza? Podemos fazer assim? Fernanda, você está aí? Sumiu? O que aconteceu? Tá almoçando? Ninguém preferir fazer, pode ser? Pode ser sim. Eu estou pedindo a sua ajuda, pode ser? Sim. Então tá bom. Então vamos lá, vamos continuar a aula. O que é importante? Avaliar forças, né, normais ou excessivas, né, no ajuste oclusal. Quando a gente fala em forças normais, a gente está falando das forças horizontais, verticais, né, de toda força fisiológica que se tem na boca, né, e o que é importante em falar em excessiva? Para a função, né? Se o paciente tem bruxismo, apertamento, né, ou tem hábitos não saudáveis, né, onicofagia, tudo isso, né, sei lá, chupa-dedo, vai saber, né? Tudo isso pode sim interferir no nosso tratamento, ok? E sempre atuar de forma específica, tá? Então, se eu estou trabalhando com prótese fixa, eu vejo a minha visão para prótese unitária sobre implante, né? Ponte fixa, né? Quais são os conceitos que eu vou avaliar de oclusão nesse paciente, tá? Será que eu vou trabalhar com máxima intercuspidação? Será que eu vou fazer nesse paciente uma guia canina, de repente? Será que eu vou fazer uma guia em grupo? Tudo isso vocês têm que pensar, né? Não adianta, eu sempre digo que o implantodontista completa, aquele que sabe fazer cirurgia, trabalha com pele e sabe entregar uma prótese. Tem que ser protesista, tem que ser cirurgião, tem sim que ser periodontista. Então, implantodontia se resume a isso, tá? E eu não digo que implante é da pério, não digo que implante é da cirurgia e nem digo que implante é da prótese. Ele é um conjunto dos três. Perfeito? Vocês já sabem disso, que eu falei 1000 vezes. Né? Então, com relação a alguns fundamentos, né? O termo de oclusão vem do latim, occlusione. Isso, deixa eu mudar aqui um pouquinho. Occlusione que pode ser definido como um ato de fechar ou estar fechado, né? Na odontologia, esse conceito estende-se ao relacionamento funcional entre os dentes e os outros componentes do sistema estomatognático, tá? Então, gente, é aqui que a gente tem que entender com relação ao sistema estomatognático. Qualquer posicionamento diferente desse paciente pode interferir nos dados e no ajuste, nos dados que a gente precisa passar para o laboratório, nas referências que a gente precisa ter, né? E no tratamento do final do nosso trabalho. Ó, gente, para vocês que estão começando aqui, eu só vou avisar que, assim, nós trabalhamos com o Zoom, e o Zoom, infelizmente, ele tem um período de 40 minutos, tá? Mas quando cair a transmissãozinha aqui, fique tranquilo, a gente vai reabrir no mesmo link. Você precisa clica em cima e reabre o link. A gente dá uma pausa para fazer ir ao banheiro. E a gente já chega aqui e já reabre a aula, tá bom? Não se assustem se cair a transmissão. Então, esse conceito, ele tem que estar baseado no sistema estomatognático como um geral. Por quê? Quando eu vou trabalhar a mastigação, eu mexo a minha boca. Abro, fecho, abro, fecho. Estou trabalhando com musculatura, ligamento, articulação temporomandibular é fundamental, é indissociável, né? E o que a gente tem que entender?
o ato de abrir e fechar a boca nos dá sempre uma referência. Porque não é sempre que a gente está mastigando, a gente tem que ocluir, tem que fechar. Só que quando o paciente é identado, os senhores têm alguma informação sobre esse paciente? Fernanda, que informação que você tem que tirar do teu paciente, a fundamental, quando você tem dente nenhum do paciente? A primeira, assim, que todo mundo tem que bater o olho e falar, poxa vida, o que eu tenho, o que você tem, qualquer um desses que estão aqui na nossa aula, qualquer pessoa do mundo tem. Isso é uma posição, vou chamar assim. Ó, dimensão vertical, dimensão vertical de oclusão, eu tenho. Mas o paciente edentado tem? Acho que não. Não. Isso é bom. Dimensão vertical. Relação cêntrica. Bom. Não tem dente? Exato. Agora a gente falou de relação cêntrica. Tá. Mas já vamos chegar lá. Faz parte do que eu vou falar. Mas tem uma coisa mais importante que todo mundo tem e todo mundo gosta de fazer em casa. O que é? Sorriso. Não, sorrir também é bom, mas não. O que todo mundo gosta de fazer em casa? Chegar no sofá e fazer o quê? Comer, porra. Foi o Tuane que falou, né? Você já. Só para descontrair. Não, todo mundo quer. Ó, tá chegando perto. Bocejar. Repouso, Sheila. Isso. Repousar. Então a gente tem que todo mundo é padrão. Um momento a gente vai parar de falar e vai ficar assim, ó. O Enéas está falando. Aí você vai estar você não está ocluindo, a não ser que você tenha uma parafunção, né? E seja involuntário. Você não está percebendo que está mordendo, mas geralmente você está em repouso, tá? Então isso é fato. Dimensão vertical de repouso, né? Ela é uma referência para a gente, ok? Essa referência, DVR, isso mesmo, Eduardo. A DVR, ela é uma referência para a gente em tudo, tá? Todas, tanto em fixa quanto total, principalmente em total, e aqui a gente fala total já levando para protocolo, tá? Por favor, já pense isso, né? O que acontece? Vocês têm que ter, sim, esse feeling, tá? Entender que tudo que parte do teu paciente é uma referência. Né? Eu já vi um dos colegas de vocês, não sei se está aqui, nosso colega com mais idade, como é que é o nome dele mesmo? Me ajudem aí. Edgar. Não vou chamar assim de seu, porque não ele vai ficar bravo comigo. O Edgar, cara, ele é um cara fantástico, né? Vou chamar ele da old school, né? Mas vou falar que é o seguinte, todos os protocolos que ele botou a mão para fazer, ele tem uma visão com relação linha do sorriso, corredor bucal, linha média, né? Olha, vou anotando, quem tem ouvidos de ouvir, se bem que a aula vai estar gravada, né? Mas até chegar nesse pontinho aqui demora. Então, linha média, tá? Linha papilar, linha incisal, cara, passa tudo isso de informação para o laboratório. Então, e mesmo assim, ainda sempre tem aquele erro de posição, que o paciente morde errado, ele perde o tônus muscular, fica tudo maluco na boca do paciente, né? Então, eu sempre bato a tecla, coloque 90 graus, faça ele repetir a oclusão 200 vezes, se for possível. Já acertou. O que acontece muitas vezes? Mordeu aqui, ó, pá, já tira daqui, já terminei, vamos para o próximo ou já vou embora. É aí que você vai perder mais meia hora, uma hora na próxima consulta, né? Porque se você trabalhar bem os conceitos e posicionamento, trabalhar o posicionamento mandibular, trabalhar muito bem, né, a questão do repouso, relaxar o paciente, colocar ele na posição exata, os senhores terão sucesso no tratamento, seja qual for, principalmente quando se fala em protocolo. Beleza? Então vamos lá. Eu acho que está quase para cair a bagaça aqui. 3 minutos e 58. Vamos lá.
O sistema estomatognático é responsável pela mastigação, fonação, respiração, deglutição e manutenção em condição postural da cabeça. Por isso que é importante a gente estar sempre trabalhando com o paciente 90 graus. Vocês vão se porra, não aguenta mais o Enésio me falando isso. Né? É aquela história, fazer um mantra na cabeça de vocês. É composto pelos ossos da face, músculos, ligamentos, periodonto de proteção, sustentação, língua, lábios, bochechas, articulação temporomandibular é fundamental, dentes, vértebras cervicais de C1 a C7, né? Sistema vascular, nervoso e linfático, ok? Tudo esse conjunto forma o sistema estomatognático. A gente tem que prestar atenção, né, à questão de postura desse paciente. Vamos para o próximo. Oclusão, né? Só um pouquinho. Então, assim, gente, oclusão, a gente vai entender como relacionamento oclusal do arco maxilar com o mandibular, que acontece por meio dos contatos dentários em superfícies de dentes antagonistas, né? Então, nós temos sempre que observar o seguinte, olhar a questão de quem é o seu antagonista, tá? O que nós temos lá? Temos só elemento dentário, temos prótese total, né? Temos prótese fixa sobre esses elementos, temos implantes na arcada antagonista. Por que a minha pergunta, eu falo isso? Eu tento que vocês pensem sobre isso. O que isso quer dizer? Entender que tipo de estrutura que vai ser o meu antagonista à minha prótese que eu quero confeccionar. Qual a estrutura ou o material que vai me gerar um atrito contra o meu implante, contra a minha coroa no protocolo, que é acrílico, contra a minha porcelana, meu prótese de porcelana, de repente é um IMEX, né, de silicato de lítio, né? Então, o que eu quero que vocês entendam, quando falar em oclusão, é onde morde e com quem morde, tá? Vão sempre alinhando essa situação, porque com quem a gente vai morder é importante com relação à dissipação de forças e o risco para a nossa prótese. Tá. Os contatos dentários, né? Quando estão em harmonia, proporcionam estabilidade oclusal no arco. Ninguém vai querer aqui ficar com um elemento dentário mais alto que outro, né? Por quê? Vai gerar problema. Vai gerar problema para o paciente e para o nosso trabalho.